Olá, meus caros, nessa oportunidade vamos falar sobre maldição hereditária. Será que ela existe mesmo? Como que ela começou? O que a gente pode entender? Será que realmente nós sofremos por conta de erros do passado, dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, tataravós? Vamos ver. Primeiro, nós temos que entender que essa onda de pregação contra a maldição hereditária, de igrejas falarem sobre isto, que ela existe, começou a partir dos anos 80, 90, principalmente com as igrejas neopentecostais. Apesar de um pastor que é até bastante conhecido no mundo televisivo, ter falado mais sobre isso, com certa profundidade, e o mesmo ser de uma igreja, se não renovada, mas uma batista, que talvez não seja tão aquela calvinista ou reformada, e sim a tal renovada ou de nova onda ou neopentecostal, tá? Que é o Jorge Linhares. Ele fez um livro intitulado Bênção e Maldição, tá? Esse livro, ele é já de algum tempo. Esse pastor Jorge Linhares, ele é da Igreja Batista Getsemane, parece que ele criou essa instituição em 1981, tá? E já há algum tempo ele vem falando sobre essa questão de maldição hereditária que tem a ver com as palavras que você lança e tal. Este livro, possivelmente, é dos anos 2000. Mas só que ele já prega sobre isso há muito tempo, como eu disse. Estou vendo aqui, parece que é de 2016, tá? Agora, essa pregação dele não é nova. Ele pode até ser um dos mentores aqui do Brasil. Mas essa pregação ele vem de muito tempo atrás. E, obviamente, de norte-americanos, porque toda a parafernália ou polêmicas em torno de temáticas muito profundas e densas, vem de onde? Vem dos States, até porque é o país mais evangélico do mundo, mais ou quase 100 milhões de evangélicos. Pois bem, dito isto, nós vamos então à análise. Segundo Jorge Linhares, a maldição é uma autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem, sobre outra pessoa, para causar dano à vida do amaldiçoado. A maldição é uma prova mais contundente, mais forte do poder que tem as palavras. As palavras têm poder de determinar, segundo o pastor, o comportamento de outras pessoas. Linhares relata que um rapaz se tornou homossexual porque o pai o amaldiçoou. A maldição foi chamar o filho de mulherzinha. Supostamente existe uma cadeia de maldição transmitida hereditariamente, ou seja, de pai para filho, de modo hereditário. A palavra certa é hereditariamente. E que precisa ser quebrada no ritual de libertação, segundo o pastor. Todo o argumento de Linhares é construído a partir de experiência segundo o método indutivo, mas elaborado pela perigosa lógica do depois disso, logo por causa disto. Esse tipo de argumentação é muito comum no meio popular e religioso. O método indutivo não é um método científico, é de indução
temos método dedutivo, temos vários tipos de métodos no sentido de fazer uma pesquisa sobre determinada temática. Exemplo, se tomei café e logo depois sofro uma dor de cabeça, a causa da dor é o café. Se passo diante de um gato preto e logo depois tropeço, a causa do tropeço foi a má sorte, por conta do felino. Se passo debaixo de uma escada e sofro um acidente, a causa do acidente foi passar por conta ali ou debaixo da escada. É crendices populares. Eu vi uma sombra. Eu escutei uns uivos de cachorro, quer dizer, morte, aquela coisa toda de crendice popular, mas não tem base nem bíblica e nem científica. Muito bem. É possível que um rapaz se torne homossexual porque seu pai chamava-o de mulherzinha? É possível que um adulto seja preguiçoso porque a criança, seus pais o chamavam de vagabundo? Mas isso não tem nada a ver com maldição. Veja bem, nem sempre um pai que chama seu filho de mulherzinha vai ser homossexual. Se chamar o filho de mulherzinha maldição, nem sempre ele vai ser. Pode ser por conta do ponto negativo, por conta que a psicologia até comprova que algumas palavras lançadas não seriam necessariamente de maldição, mas de coisa ruim, vamos dizer assim, passa aquela negatividade para a pessoa e ela pode viver. Pode, mas não quer dizer necessariamente. Então não é uma regra, pois existem muitas exceções à regra. Isto que é perigoso, modo indutivo, que não é comprovado 100%. Jorge Linhares crê que a hereditariedade espiritual é o que determina comportamentos. Por exemplo, o alcoolismo, a história do filho repete a do pai. O avô era alcoólatra, o bisavô também. No entanto, há pessoas que não são alcoólatras, ainda que seus pais sejam. E há tantos alcoólatras cujos pais não se embriagam. Isso não tem nada a ver, por exemplo, a minha mãe é fumante. Eu tentei até, num dado momento, fumar, mas só sabia colocar o cigarro na boca e não tragava direito. Não deu 2 meses, perdão. Eu não peguei vício nenhum, eu não sou fumante, nunca fui fumante. Posso dizer que nunca fui fumante. Posso até ser passivo. Quer dizer, a gente passa perto de algum fumante e acaba inalando aquela fumaça, que é, inclusive, muito perigosa. Agora, eu nunca fui. Por exemplo, meu avô nunca foi alcoólatra, mas ele já teve filho alcoólatra. O que quer dizer isso? Nada. Outro problema é atribuir às palavras certo poder mágico. Concordo com o autor quando diz que as palavras têm poder de encorajar ou abater as pessoas. O problema é afirmar que nossas palavras podem alimentar ou anular a ação de Satanás. Linhares diz o seguinte: prognósticos negativos são responsáveis por desvios sensíveis no curso da vida de muitas pessoas, levando-as a viver completamente fora dos propósitos de Deus. Por outro lado, palavras positivas, amorosas, de fé, de confiança em Deus, liberam o poder divino para satisfazer a opressão, pois Jesus veio para destruir as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Encontramos a crença na confissão positiva. Isso é muito perigoso, essa questão da confissão positiva. Mas o próprio autor cita essa passagem onde se diz que Jesus destruiu as obras do diabo. Portanto, não são as palavras positivas que destroem as obras do diabo, mas sim o Filho de Deus. É óbvio. Eu posso estar aqui desejando a força positiva maior possível do mundo, mas se é permissão de Deus eu passar por uma enfermidade, eu passar por uma prova, eu vou passar e pronto. Tudo depende da vontade do Senhor. E no caso citado, não foi as palavras de Jesus lançadas,
foi as obras de Cristo, foi a pessoa de Cristo. O conceito de confissão positiva também pode ser observado nessa experiência narrada por Linhares. Na frente de minha casa havia nascido um pé de abóbora, entre pedras de construção. Então declarei com certo desdém, desprezo: eu te abençoo, ó pé de abóbora. E vamos ver o que acontece. Mesmo depois, havia abóboras em profusão e de bom tamanho. Conclusão: funciona até com abóboras. Isaltino Gomes responde: ora, se é assim, essas pessoas com palavras mágicas podem eliminar a fome do país. Bastariam algumas palavras e todas as crises do nosso país seriam resolvidas. Vai ao extremo do que é proposto. Se a gente parar para analisar, se basta palavras, o único que tem poder pelas palavras para fazer coisas boas, eu até diria coisas más, entre aspas, que na realidade seriam castigos, é Deus. Porque tudo foi criado pela boca de Deus. Haja luz, houve luz. Haja sol, houve sol. E a palavra de Deus quem que é? Jesus Cristo. Então, a Trindade, ou Pai, Filho e o próprio Espírito Santo, aí sim tem poder para criar a partir das palavras. Agora nós, pobres mortais, não. Eu repreendo todo o mal. Eu determino a cura aqui agora. Eu expulso essa maldição aqui agora. Todo mundo vai viver para sempre livre, abençoado e feliz. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem. Porque tudo tem um motivo. Certa feita passou um pastor da igreja do Valdemiro, da Mundial, bem próximo de casa tem uma igreja, pequena, mas tem. O camarada estava rodeando a quadra de casa, junto com alguns fiéis, e ele orava na frente. Possivelmente estava fazendo aquela campanha das 7 voltas em torno de Jericó. E ele começou lá: eu determino a bênção para essa cidade, eu determino a bênção para você, não sei o quê. E eu, ouvindo aquilo, eu fui dar uma olhada, meio que de longe. Quando eu vi que se tratava de um pastor, eu disse: tu não determina coisíssima nenhuma. Quem determina é Deus. Ele parou e imediatamente estava falando aquela besteira. Porque nenhum homem na face da terra tem autoridade maior do que o próprio Deus. Inclusive, quando nós vamos expulsar demônios, tem que ser em nome de Jesus. Miguel repreendeu Satanás quando havia contenda com o corpo de Moisés. Ele disse: o Senhor te repreenda. Ele não disse: eu te repreendo. Jesus deu poder para pisar todo a aspe ou a serpente e coisa do maligno. No entanto, tem que ser no nome de Jesus para pisotear o maligno, para expulsar o maligno. Nós não podemos fazer nada. Então não adianta eu dizer aqui que eu determino, eu expulso, eu faço isso, eu faço aquilo, porque eu nada. Vamos seguindo. Jorge Linhares também crê que as maldições precisam ser quebradas. Ele relata que comprou um carro e atropelou 3 animais em cada uma das viagens que realizou. Na primeira viagem atropelou um cachorro, no outro um coelho, na terceira um pássaro. Então, o Espírito Santo lhe disse o seguinte: você já repreendeu as maldições que porventura possam estar sobre esse carro? Não sabe que pessoas amaldiçoadas e infiéis participaram do projeto e da fabricação? Olha que loucura, né? Não percebeu que em tantos anos, desde que você aprendeu sobre essa questão de bênção e maldição, não acostumava a atropelar animais e nem outro carro? Esse é o primeiro.
É uma teoria louca, porque daí você vai achar alhos em bugalhos, tudo tem uma coisa maligna, tem que expulsar, uma maldição hereditária, alguém que por trás fez com maldade. É uma teoria da conspiração, já. Agora nós vamos aos versículos bíblicos que ele cita. Gênesis 9, 25 e 26. Disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos, para seus irmãos. Disse ainda: bendito que o Senhor, o Deus de Sem, seja Canaã, seu escravo. Gênesis 9, 25, 26. Aqui nós temos a narração de Noé amaldiçoando o seu próprio filho, porque viu a sua nudez e acabou zombando. Só que nós temos que tomar muito cuidado, porque na época o patriarca tinha o poder de dar a bênção e a maldição para os seus filhos, como nós vemos naquele caso da bênção da primogenitura que Jacó vendeu. Aliás, Jacó comprou sobre exatamente a primogenitura que era de Esaú. Ou seja, Esaú vendeu a primogenitura, enganou o seu pai Isaac. Tinha isso. Como Isaac estava doente, cego, achou que Esaú era Jacó, né? O Jacó era o Esaú. Estou invertendo as coisas aqui. Aí você já sabe da história. Então tinha essa bênção. Inclusive muitos católicos dizem: o Papa, dê a bênção, Papa. A mesma coisa que ocorreu no passado. O Papa é uma espécie de sacerdote patriarcal para a Igreja Católica. Agora, para Deus não existe isso, porque na nova aliança, em Cristo Jesus, quem nos dá a bênção não é homens, é Jesus, ou é Deus através de Jesus. Então tinha. E o Jorge Linhares vai alegar o seguinte: que veja, é uma maldição de ancestral, e porque Cano honrou seu pai, recebeu isso e tal, e toda a raça cananitas, né, os cananitas foram amaldiçoados. Só que tem um fato, por exemplo, se isso fosse verdade, Raabe, a prostituta, era de Canaã, era uma cananita. E por ter ajudado o povo de Israel, ela foi abençoada, apareceu até na genealogia de Jesus. Ou seja, a maldição hereditária, ela se quebra, se é que ela existe, quando a pessoa faz boas obras. Mas, em outras palavras, seria o seguinte: se a pessoa fizer boas obras, ela vai receber a bênção de Deus. Se ela não fizer, ela não vai receber, configurando a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Então, não é necessariamente uma maldição. E porque ela era advinda de Canaã, era para ter, não é verdade? E ela não fez nenhum grande sacrifício, nenhum grande ritual. Outra passagem que ele também cita, Êxodo 20, 5, 6. Essa é bastante emblemática. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso e castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, esse versículo é a peça-chave, tá vendo? Deus castiga, Deus permite que até a terceira ou a quarta geração daqueles que desprezam o Senhor sejam castigados. Mas isso não é necessariamente maldição hereditária, é pelo fato da lei da semeadura, como eu disse. E eles não buscam o Senhor, não recebem nada do Senhor. Se eles buscam, eles recebem. Não é, por exemplo, o camarada não buscou o Senhor. Se a maldição da hereditariedade fosse verdade, meu pai não buscou o Senhor, mas eu busco e não recebo nada porque é consequência do meu pai não ter buscado o Senhor. Aí sim teria uma maldição. Mas ela não subsiste pelo fato
está buscando ao Senhor, pronto. Ah, não, agora você buscou o Senhor, quebrou aquela maldição. Não existia necessariamente, porque é um processo de semeadura. E há quem diga que a expressão que ali está, que Deus castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, mas a bondade de Deus até 1000 gerações aos que amam e guardam seus mandamentos, seria uma figura de linguagem, uma hipérbole, um exagero. Isso não quer dizer bem assim? Olha, o que eu penso é o seguinte: se de fato os filhos não buscarem o Senhor, e se o pai já não buscava, o avô, realmente eles vão colher aquele fruto amargo que foi plantado pelos pais. Agora, se eles se dispuserem a buscar o Senhor, com toda certeza ele vai estar com ele. Tanto isso é narrado, inclusive, nas sucessões dos reis, que o pai era um pai terrível, havia o filho, era uma bênção, consertava o altar do Senhor, repreendia as coisas equivocadas. Existem vários relatos no livro de Reis sobre isso. Outra passagem que ele fala, preste atenção, vamos ver aqui. Estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição, vocês terão a bênção se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus que hoje estou lhe dando, mas terão a maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, que comprova a lei da semeadura e não maldição hereditária. Então, se desobedeceres os mandamentos do Senhor, os seus deuses se afastarão do caminho que hoje lhes ordeno para seguir seus deuses estranhos. Israel teve a bênção do Senhor? Todos chegaram em Canaã? Não, só Caleb e Josué. Uns pereceram no deserto. Por quê? Desobedeceram os mandamentos. O próprio Moisés morreu antes, não chegou até a Canaã. A questão é de obediência, de semeadura. Outro caso que eu posso citar, Balaão foi contratado por Balaque para proferir maldição sobre Israel. Deus impediu, enviou aquela mula, aquele jumento, para impedir a loucura do profeta. Só que, logo em seguida, muitos israelitas morreram, pereceram, por descumprir o mandamento de Deus, que era não fazer para si idolatrias, ou não seguir as idolatrias dos povos pagãos. Morreram, me parece, 20 mil, um bocado de israelita por conta de se prostrar diante de outros deuses. Isso está lá narrado em Números. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos a outra passagem emblemática. Ezequiel 18:1-4. Esta palavra do Senhor veio a mim. Que é que vocês querem dizer quando cito esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes, os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, e vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho. Aquele que pecar, que morrerá. Aqui os pais comem uvas e verdes, e os dentes dos filhos se embotam. Deus está perguntando se esse provérbio é verdadeiro. A questão é, os filhos pagam pelos pecados dos pais? Deus responde veementemente não. O Senhor ordena para que esse provérbio não fosse mais citado, pois cada um precisa assumir a responsabilidade pelo pecado. Aquele que pecar é que morrerá. A questão é semeadura. Tem uma passagem, já no Novo Testamento, muito conhecida, tá? Aquele cego, e o Senhor Jesus vai lá para curar. Chegam os fariseus, os escribas, os hipócritas, e dizem: ele pecou, seus pais pecaram? E Jesus disse: não. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, ou seja,
Não existe maldição hereditária. O pai pecou, o filho nasceu deficiente. Não. Acontece a deficiência para a manifestação da glória de Deus, porque a criança não tem culpa. Vamos a outra passagem. Isso já no Novo Testamento. Mateus 12, 29. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Jesus estava sendo acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo poder de Beelzebul, chefe dos demônios. Respondendo a essa acusação, ele afirma que, na verdade, expulsava os demônios pelo poder do Espírito de Deus. Então, em São Mateus 12, 29, permite-nos afirmar que o diabo é um homem forte, valente, que foi armado, ou amarrado, melhor dizendo, por Cristo, e os bens saqueados por Cristo são as vidas resgatadas por Ele. Ou seja, não precisamos amarrar o diabo, ele já foi amarrado por Cristo. Está amarrado. Eu expulso. Eu determino. Então os crentes não podem ter mais essa concepção de estar amarrado. Né? Vamos a outra passagem. João 8,32. Vencereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho de Deus se libertar, vós sereis livre. Mas libertar do quê? Da maldição hereditária ou da consequência do pecado que te escraviza, que te faz mal? Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo se fez de amaldiçoado para nos dar a bênção, para nos abençoar. Então, não cabe mais nós falarmos aqui de maldição hereditária. 1 João 4,4. Filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Quem que está em vós? Jesus. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Então não precisa de palavras ou não para aniquilar a ação do maligno. Em Cristo Jesus, todas as bênçãos celestiais vieram para nós. Fala lá em Gálatas também. A maldição, entre aspas, atingiu, ou coisa ruim atingiu, a raça humana a partir da queda de Adão e Eva. Nós herdamos como uma espécie de maldição hereditária alguma coisa dos nossos ancestrais, herdamos, porque a Bíblia diz o seguinte, Romanos 6, 33, ou 23, acho que é 23, o salário do pecado é a morte. Pecaram Adão e Eva, veio a morte. Veio para nós isso também. Mas em Cristo, a morte está aniquilada. Por quê? Se estamos em Cristo, o viver é Cristo e morrer é ganho. Esse corpo físico pode sim descer à sepultura, mas se Jesus vier, seremos arrebatados. E mesmo que esse corpo vá para a sepultura, nós temos a certeza de vida eterna, porque a morte para Deus é a destruição da nossa alma. É ser condenado ao fogo do inferno. Então, em Cristo se encerra tudo. E a questão não tem nada a ver com maldição hereditária. Se você é um cristão genuíno, não existe maldição hereditária sobre a vossa vida. Não existe nada.
Ah, não, você tem que orar porque os seus familiares, eles tinham cargas negativas no passado, e você tem que expulsar, você tem que fazer rituais, campanha de orações, jejum para tirar. Você aceitou Jesus de verdade? Aceitou ou não aceitou? Se aceitou, já era. O próprio Deus lhe fará uma nova criatura, e dos seus pecados esquecerá, e de tudo que era ruim, ele fará desaparecer de sua vida. Tudo que era ruim se desfará da sua vida com toda a certeza. Então, é uma coisa assim bastante lógica, mas eles sempre tentam criar alguma loucura para ganhar dinheiro com isso, tá? Então não existe maldição hereditária, existe consequência do pecado. Você está no pecado, o salário do pecado é a morte espiritual, o sofrimento, a miséria. Se você está em Cristo, que é a vida com abundância, você está na bênção. Se você guarda os mandamentos do Senhor, você tem a bênção de Deus. Se você não guarda, você não tem. O processo é lógico. Teu pai, tua mãe, teus avós não servem a Cristo, mas você serve. A bênção está sobre você. Inclusive a Bíblia chega a dizer, por exemplo, no caso do casal, que o ímpio ou descrente é abençoado pela mulher crente, assim como os filhos. Então não tem maldição, porque você é cristão. Olha como é tão bom estar fazendo a vontade de Deus e seguindo a doutrina de Cristo, que quando você aceita Cristo de coração, os seus familiares passam a ser abençoados. A Bíblia chega a dizer, se você crer, será salvo tu e tua casa. É promessa também. Então, coloca por terra toda essa questão de maldição hereditária. Você ainda sendo crente, você tem maldição hereditária, tem que expulsar. Ué, você não está com Cristo? A Bíblia não diz que você creu será salvo? Tu e tua casa? Até os descrentes que não crê na sua família são abençoados? Paulo vai dizer isso? O que você quer mais? Aí essas igrejas inventam essas loucuras, ganham muito dinheiro com isso, e o povo, por conta da ignorância, sofre, como diz a palavra, falta de conhecimento, o povo é destruído. Uma coisa que eu posso acreditar, e é com relação à consequência do próprio pecado, por exemplo, pais hipócritas que não vigiaram, que só souberam rotular outros, criticar, apontar a falha. Digo pais pastores, por exemplo. Aí não cuide de seus próprios filhos, eles estão afastados do caminho do Senhor. Não educaram os filhos, não instruíram no caminho do Senhor. Ah, mas eu instruí. Alguma coisa falhou. Eu entendo que não é por força nem por violência, mas existem alguns casos que pode de alguma forma passar alguma malignidade para o filho, mas é consequência do pecado do pai, não é um processo de herança hereditária. É algo, por exemplo, o pai falhou naquilo, isso é comprovado cientificamente pela psicologia. Geralmente, um filho que não tem um pai presente, ele vai crescer com problemas psíquicos. É uma lei da semeadura, porque o filho precisa, aliás, não é a lei da semeadura esse caso, é uma consequência. O filho precisa, ou a filha precisa, dos pais presentes para lhe dar o norte, lhe dar a instrução. Então é lógico, se o pai não fez por onde, o filho pode ter problemáticas. Mas não quer dizer que a maldição é hereditária, tanto é que se o filho quiser e ter pais figurados, começar a ter um prisma diferente, agarrar-se com o Senhor, tudo vai ser novo na sua vida. Aquela peste, aquele mal que naturalmente viria por conta daquele problema, por conta daquele vazio existencial, pela ausência dos pais, vai ser colocado por terra. Eu posso dizer que eu sou um exemplo disso.
Eu já fui muito revoltado na vida, mas poderia ter feito muita coisa ruim, mas graças a Deus eu tive pais figurados, meus avós. Depois que eu me converti, tive o Senhor na minha vida e aquilo no passado passou. É claro que fica algumas sequelas, fica algumas angústias, algumas, não diria mágoas, mas vamos dizer assim, aflições. No entanto, são superadas em Cristo Jesus. Não é maldição hereditária. Ah, mas a Bíblia diz que tudo que tu falares, você vai dar conta de todas as palavras frívolas que você falar. Ou que Deus vai julgar por aquilo que tu fala. Ou como diz Santiago, que a língua é como um fogo que pode colocar fogo na floresta, pode ser um nau que guia o navio, tem um poder, tudo que a gente fala. Muitos vão alegar isto. Só que o seguinte, a fala em si não tem poder se a pessoa não praticar. Quantos que dizem uma coisa e fazem outra? O próprio Senhor Jesus deixou um recado uma certa feita, eu vou me encerrar, que o tempo já não dá mais, se esgotou. Jesus disse certa feita numa parábola que tinha um que disse sim para ir para um determinado local. Me recordo se era uma festa. E depois disse que não. O outro que tinha dito não, disse sim, foi. Quem que saiu justificado? Aquele que mudou de ideia e disse sim. E aí? O que adianta dizer, você é uma praga, você é um demônio, você é coisa, depois eu mudo aquilo. Não quer dizer necessariamente, eu mudo no sentido, na minha prática. Ah, mas se você ficar repetindo, você ficar só falando, vai atrair coisas negativas para você. Você amaldiçoando as pessoas, vai vir maldição para você, ou se não, para as suas gerações, ou se você amaldiçoar, aliás, melhor dizendo, amaldiçoar algum parente, vai vir. Depende. Isso também não quer dizer necessariamente maldição hereditária, que a pessoa vai carregar aquilo para sempre, que como se fosse um pecado para o resto da vida. Tem muito exagero. Você está em Cristo, nova criatura é, e todas as coisas passadas já não são mais, se desfizeram. Prontos, é fini, a bênção está sobre a vossa vida. Agora, entendo, num sentido de lei de semeadura, que pessoas que não buscam o Senhor vão ter miserabilidade, assim como seus pais ou seus avós que não buscaram ao Senhor. Mas não é maldição hereditária. Ah, e Noé e tudo aquilo que nós falamos ali, eu já expliquei. Mas Noé lançou maldição. Questão, a lei do patriarcado. A bênção e a maldição estão nas nossas próprias condutas. Se guardarmos os mandamentos do Senhor, temos a bênção. Mesmo que as pessoas possam nos proferir maldições. Então me diga uma coisa, por que a maldição do profeta Balaão não seguiu ao povo de Israel? Não era para vir? Não veio, Deus bloqueou, porque eles estavam guardando os mandamentos do Senhor. Mas depois, porque eles pecaram, veio. É tudo resultante de uma consequência, aliás, de um ato da pessoa, consequência de atos da pessoa, ok? Não existe, para o cristão, eu estou falando, não estou falando para pessoas que não conhecem a Deus. Maldição hereditária, como prego tanto essas igrejas e coloco eu, inclusive, para repreender, sendo que ninguém pode repreender Satanás, mal algum, se não for Deus, em nome de Jesus, nós pedimos. Vai dizendo, Senhor, meu Deus, repreenda isto, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Abraço e até uma próxima.